Boa, Quando então você começando. quiser, pode começar. Não, legal. Não, eu primeiro a gente tinha um scriptzinho aí que é o seguinte: a Nayana vai apresentar a vinícola, tá? A Valparaíso. Depois o Arnaldo vai falar um pouco sobre o processo, sobre o vinhedo, sobre a uva. E depois a gente vai para a nossa degustação guiada do torrontese e do vinho surpresa. Beleza? Então eu vou dar a palavra à Nayana. Então tá, muito obrigada. Boa noite a todos. A gente tá com a máscara aqui porque estamos em Caxias do Sul e aqui a questão do vírus está um pouquinho mais complicada agora. E como eu tô junto do lado do meu pai aqui e a gente não mora na mesma casa, então a gente decidiu tentar usar a máscara, então, aqui para não ter nenhum problema, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade da Fracaro, do Edinho e da Alê, da gente poder estar falando, assim, dos nossos vinhos, da Ângela Vinhos, também, que é uma pessoa muito especial, e de todos vocês, de poderem estar junto com a gente, né, nessa noite, degustando nossos vinhos. E principalmente a Almira, que a gente se conhece faz uns 3 meses e ele vem dando um apoio muito grande, não só para a gente, mas para os produtores, para os pequenos produtores de vinhos do Brasil, que precisam tanto desse apoio. Então, obrigada em primeiro lugar. Então, eu vou me apresentar, sou Nayana Argenta, tá? Eu estou começando a ajudar o meu pai na vinícola, na Valparaíso. O meu trabalho principal não é esse, mas eu presto uma ajuda na parte comercial e de marketing. E eu tomei a liberdade de apresentar o meu pai, porque eu acho que quando ele se apresenta, ele não fala todas as qualidades dele. Então, eu acho que é melhor eu mesma fazer a apresentação dele e depois ele vai falar um pouquinho sobre os diferenciais da Valparaíso na questão da produção e da parte da vinificação, tá bom? O meu pai é um engenheiro agrônomo. Ele tem, além dessa graduação, ele é formado em administração e direito, que são faculdades que complementam, né, essa parte dele empresarial. Além disso, ele tem mais de 35 anos de experiência no ramo da viticultura, principalmente focado, ele tem uma carteira de 500 produtores rurais no escritório dele, onde ele presta consultoria e planejamentos rurais para esses agricultores. Ele, inclusive, para algumas produções de uva de importantes vinícolas da região. Outra parte importante da carreira profissional dele, ele trabalhou como gerente na Suvalan, que é a maior indústria de sucos de uva do Brasil, e também tem uma passagem na gerência da Tecnovin. Além disso, ele tem convite da Uvibra para fazer o levantamento do custo anual da uva, então que é um trabalho muito importante, e eles depositam essa confiança no pai pela experiência que ele tem. Além disso, ele tem experiência internacional em algumas viagens técnicas do Chile, Argentina e Itália, buscando diferenciações produtivas, que depois ele aplica sempre que possível na Valparaíso. Tá? Então, nós temos também antepassados italianos que acabaram deixando toda essa cultura do vinho. Então, os pais dele eram de descendência italiana, tá? Eles já são falecidos, e eles eram agricultores, produziam uva e produziam o seu próprio vinho. Então, eu, quando era pequena, por exemplo, o pai também, mas
é algo que passa de geração a geração. Nós, quando éramos pequenos, já tomamos bastante, a gente chama de suco de vinho, que é um pouquinho de vinho com água e açúcar. Então, isso já vem, assim, a cultura do vinho já vem inserida já de muitas gerações na nossa família. Então, é um amor de longa data. Enfim, hoje ele tem um escritório, tá? Ele presta consultoria, tem também uma parte de uma empresa de topografia, de georreferenciamento, e nós temos, então, ele tem em torno de 500 clientes, né? 500 produtores que ele atende, e todas essas que ele faz, inúmeras propriedades, sempre despertou um sonho nele de ter sua própria propriedade e produzir suas próprias uvas. E numa dessas viagens dele pelo interior, ele conheceu uma propriedade rural de uma antiga vinícola que já existia desde a década de 70, que era a Granja Valparaíso. Então, em 2006, surgiu essa oportunidade dele comprar essa propriedade. E desde então ele vem trabalhando diariamente no que antes era um hobby e hoje tomou conta, digamos, de toda a família, né? Envolve toda a família de alguma maneira, né? Que hoje é a Valparaíso Vinhos e Vinhedos, né? Então, a nossa primeira produção de uva foi em 2000, a primeira safra foi em 2014, foi em 2014, isso. E desde então a gente vem se aprimorando, todas as nossas castas, a maioria são importadas da Itália ou de outros países, e são castas de difícil produção no nosso terroir, e depois o pai vai explicar como que a gente consegue desenvolver essas uvas na nossa região. Que mais que eu ia comentar para vocês? Bom, são 60 hectares, a terra tem 60 hectares, sendo 7 hectares de uva, e nós temos mais de 40 variedades de uva, dentre elas 9 vitiviníferas. E alguns testes, inclusive, que o pai faz aí das experiências dele. Na década de 70, a Granja Valparaíso, na época, ela foi considerada a maior plantação de uva em extensão do Brasil. Então, muita gente que visita Valparaíso hoje... Opa, caiu? Vocês estão me vendo? Ah, tá. Muita gente que visita Valparaíso hoje se emociona quando entra na antiga vinícola, que nós conseguimos manter aquelas paredes as estruturas de pedra, e algumas paredes, enfim, são ainda daquela época. Então, a gente conseguiu manter boa parte da estrutura e o restante a gente teve que reestruturar completamente. E as pessoas se emocionam de chegar lá e dizer: meus avós faziam vinho dentro dessas paredes, né? Até o Mira tem uma conhecida dele, uma amiga, que outro dia ela foi visitar Valparaíso e ela se emocionou porque ela disse que o avô dela fabricava vinho ali dentro. Então, é um local assim que tem muita história. E a gente se orgulha muito disso, empregou muitas pessoas no passado. Até tem um livro de um escritor local que cita a história de quem eram os antigos proprietários, o que aconteceu com a vinícola na época, o tempo que ela ficou abandonada, e também cita quando o pai adquiriu a propriedade. Então, as pessoas da região, elas têm um amor, né, por esse lugar. Enfim, a gente vem trabalhando, a gente não trabalha somente com uva, tá? Nós temos também produção de maçãs, pêssegos, ameixa e algumas oliveiras peste. Mas o nosso foco principal é a uva.
A gente tem também uma estrutura para receber turistas, que no momento, em função da pandemia, está fechada, mas que temos para até 70 pessoas, que comporta até 70 pessoas. Temos uma cozinha praticamente industrial, um forno daqueles bem típicos para fazer pão, para fazer massas. Então, tem toda uma estrutura para explorar o turismo também. E fizemos parte de um roteiro turístico que se chama Entre Raízes. E ele engloba algumas empresas ali da região de Barão, que é a cidade onde se encontra Valparaíso, Carlos Barbosa e Salvador do Sul. Tem alguns hotéis, tem as cervejarias, tem lojas de malhas e de couros, uma cabanha, então, tipo, tem variados negócios que a gente recebe turistas, grupos de turistas. Então, no momento está parado, mas também é o foco da Valparaíso incentivar o turismo local. Deixa eu ver o que mais que eu poderia contar para vocês. Eu acho que essa parte do histórico, então, da Valparaíso, e eu vou passar agora a palavra para o pai para ele poder comentar sobre os diferenciais produtivos e da parte da vinificação, então, da Valparaíso. Boa noite a todos e eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de trocar essas informações. Eu não queria ser enfadonho, eu sei que vocês estão ansiosos aí para a degustação, né? Mas vocês fiquem à vontade para, se quiserem fazer alguma pergunta ou ficarem com alguma dúvida, né? Eu vou dar uma explicação um pouquinho minuciosa da forma que nós trabalhamos. E contar alguma história do seguinte: quando eu comprei essa propriedade em 2006, a propriedade tinha 42 hectares de vinhedos, tudo uvas americanas, né? E tudo abandonado, completamente abandonado, com mato por cima. E eu pensei, num primeiro momento, eu tinha duas opções. Quando eu comprei, de cara, eu disse, nossa, o investimento que vou ter que fazer vai ser uma loucura, né? E comprei por um valor da compra da terra só para de tão difícil que estava. E então isso gerou um custo inicial muito alto, além da minha expectativa. E isso aí me fez pensar se era importante eu voltar a trabalhar só com uvas americanas ou fazer alguma coisa diferente. Aí fiquei com uma dúvida. Num primeiro momento, economicamente, eu achei que eu iria colocar uns 15, 20. E se eu tivesse financeiramente, tenho certeza que eu estaria bem melhor do que eu estaria hoje. Mas eu teria escolhido o caminho mais fácil. Mas eu já estou numa certa idade e pensei o seguinte: me sinto um profissional realizado na minha profissão, mas eu pensei, eu preciso deixar algum legado para alguém, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso tentar trazer o que meus pais e meus avós faziam. Eu teria condições de fazer uma coisa semelhante, sem agressão ambiental, com o mínimo de intervenção em todas as etapas do processo. E eu pensei, eu disse, bom, é um desafio. Na verdade, eu busquei o caminho mais difícil. Eu busquei um desafio e pensei, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Então, aí, a partir daí, eu me debrucei num grande estudo. Eu fiz viagens para o exterior, troquei ideias com empresas que eu dou alguma assessoria pontual do que fazer, e fui vendo, e todo mundo, pelo contrário, em vez de me estimular, me desestimulava em não entrar nessa atividade que era antieconômica, que todo mundo dizia que não, tu é louco, pode fazer isso aí não vai dar certo. E não achei uma pessoa que me desse um apoio de dizer, vai, põe a cara e vai para frente. Aí, isso aí, por coincidência, como todo mundo me botou uma pilha negativa, isso aí me estimulou. Pelo contrário, me estimulou.
eu pensei, eu disse, não, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou ter que provar para esse pessoal que tem condições de eu fazer uma coisa diferente. A Serra Gaúcha, pelos estudos que tem aí pela Embrapa, ela é considerada um local de solos e climas muito favoráveis para a viticultura, mas ela tem um problema muito grave que a primavera a primavera é muito úmida e o verão às vezes é chuvoso. Isso aí é um entrave para produzir uva de qualidade. Mas o que eu pensei? Eu disse, vou tentar reduzir esse ponto da questão de dificuldade de colher uma uva madura, de colher uma uva no ponto ideal. E eu digo, quero quebrar alguns paradigmas, como o paradigma de que para fazer um espumante você tem que colher uma uva verde. Uma uva verde para dar a acidez adequada e negócio. Nunca engoli isso aí como uma coisa. Por que eu tenho que colher uma uva verde para fazer um vinho espumante? Eu pensei, eu digo, não, eu quero fazer um vinho espumante com uva madura, né? Eu não consigo tomar um suco de abacaxi verde, um suco de mamão verde, de fruta verde. Por que eu tenho que tomar um suco de uva verde, né? Então eu pensei em fazer alguma coisa diferente. Aí então me veio em mente, e eu já dava assessoria para alguns produtores na questão de uvas de mesa. Eu disse, eu vou botar viníferas nesse sistema aí. E porque o investimento é muito alto. Para vocês terem uma ideia, esse sistema nosso aí, ele custa R$160.000 por hectare para implantar o sistema, né? E o custo de produção da nossa uva, das nossas viníferas, ele é equivalente a 5 vezes o custo no sistema convencional. É 5 vezes maior. Então, o nosso grande diferencial é a qualidade da matéria-prima. Isso aí, eu cada ano imponho um desafio para mim mesmo em produzir cada vez melhor. Claro que eu tenho a dependência do clima assim mesmo, porque esse sistema protegido que nós trabalhamos, ele dá uma grande vantagem na qualidade da matéria-prima. Ele reduz o nível de doenças assim de 80% a 90%, enquanto eu faço intervenções num sistema convencional. Eu faço intervenções com defensivos agrícolas 30, 40 vezes para colher um produto. Nesse meu sistema eu faço 5 intervenções, né? E essas 5, e eu consigo fazer essas intervenções num período em que eu não preciso ter medo de resíduo no produto, porque eu aplico até a fase de florada e pós-florada, e eu colho as minhas uvas em torno de 45, 50 dias depois que o pessoal na serra colhe. Então, eu consigo espichar o processo de maturação como o ponto ótimo, né? Vocês terem uma ideia, esse torrontés que vocês vão degustar aí depois, eu colho ele sempre na metade de abril. Ninguém mais tem uva em abril na serra. Ninguém. Esse ano, a última colheita de uva, nós colhemos a Garganega e a Rondinella, nós colhemos agora dia 20 e poucos de maio, né? 20 e poucos de maio. Então, ninguém tem uva nesse período. Pode, de São Paulo para baixo, pode vir e tu não vai achar ninguém com uva nesse período. Então, nós conseguimos isso em função do nosso sistema. Agora, esse sistema, desculpe se eu estou falando demais, vocês podem interromper e querer, porque se me deixar falar, eu vou... Tá ótimo, Arnaldo, tá ótimo. Pode falar que a gente quer escutar. Esse nosso sistema, ele, na verdade, é um sistema inovador, né? Então, ele tem um sistema... Primeiro, as variedades foram escolhidas a dedo, né? Bem estudadas e escolhidas a dedo. Nós temos variedades assim típicas italianas, as mais emblemáticas da Itália ali, como a Garganega, a Sangiovese, Nebbiolo, né, Moscato de Alexandria, Pinot Gris, então são variedades assim bem emblemáticas, né? Então pouca gente tem e pouca gente consegue produzir
tu não vai conseguir produzir. Dificilmente, é um vinho nobríssimo, é uma variedade muito nobre. Só que no sistema convencional é muito difícil, tem que ter um clima muito adequado para conseguir produzir, senão tem que ser nesse sistema, senão tu não consegue produzir. Quem quase produz na serra aqui na região, né? Então tem o próprio Pinot Noir. Pinot Noir também é uma variedade muito difícil de produzir. Então tem uma quantidade de doenças muito grandes, né, que atacam, né? Então é difícil você produzir num sistema convencional. Então eu pensei em fazer uma coisa diferente. Então essa coisa diferente foi esse processo de a mínima intervenção na parte agrícola de produção. Então, eu não uso herbicida, não uso inseticida, certo? Só uso fungicida. Só uso fungicida. Mas os fungicidas, que nem eu falei, eu uso no máximo 5 vezes, né? E até um período, depois não uso mais. A adubação, eu tenho tudo fertirrigado com sistema de irrigação israelense, então faço um controle rígido da irrigação, porque é fundamental, né? E eu consigo, então, obter safras assim, praticamente muito semelhantes. Todos os anos... Está ouvindo? Está ouvindo? Então, todos os anos eu consigo colher praticamente as uvas no mesmo período e com o mesmo índice de maturação, com a mesma qualidade. Mas, claro, por exemplo, esse ano foi um ano anormal, né? Um ano atípico. Todo mundo colheu uvas excelentes, mesmo numa situação, numa produção convencional, né? Mas as nossas foram uvas assim com padrão de açúcar tipo Chile. Nossas uvas, para vocês terem uma ideia, eu recém vim da cantina, todas as minhas variedades estão ainda fermentando. Quem é que tem uva fermentando? Ninguém tem mais uva fermentando. Eu tenho variedades fermentando há 4 meses. O Chardonnay foi colhido na primeira quinzena de fevereiro e está ainda fermentando. Então, está ainda desdobrando o açúcar em álcool. Então, para vocês terem ideia, como um processo sem intervenção, é um processo lento, onde a incorporação dos polifenóis é fantástica, né? Então, não é um processo forçado, é um processo da natureza, é um processo normal, né? Então, para vocês terem ideia, esse sistema protegido, então tem uma lona especial que vai por cima, e em algumas variedades, tipo o torrontés, eu tenho que botar uma tela de proteção contra pássaros em todos os lados, por cima e pelo lado, porque é uma uva muito atrativa para pássaros. Então, eles terminariam com a safra antes de eu colher, né? Eu tenho que fazer essa proteção. Então, fica 100% fechado. 100% fechado, não entra nada. Não entra mosca, não entra inseto, não entra nada, né? Fica 100% protegido. E o espaçamento também para insolação é um espaçamento ideal para que, na verdade, porque a uva para estar madura tem que ter sol. Então o espaçamento é adequado. Tem 2,80 entre fileiras, a maioria do pessoal usa 2 cifras, aí o pessoal usa 1,5 do espaçamento, quer dizer, uma fica sombreando a outra. No nosso caso, não. No nosso caso, a insolação é um fator determinante, né? Então, foi tudo estudado minuciosamente para que se chegasse nessa condição de qualidade da matéria-prima. O diferencial nosso é esse. Então, nós conseguimos colher a uva no ponto que nós desejamos, entende? Então, esse é o grande diferencial, é a matéria-prima. Nós colhemos esse ano o Pinot Noir e Pinot Grigio com 26 brix de açúcar, né? Isso aí é do Chile, né? Aqui na Serra é muito difícil conseguir isso aí, né? Então, isso que quando você toma um vinho nosso, você sente a diferença da qualidade do açúcar. Quando o açúcar é natural, você vai rodar o copo, você vai rodar a taça, você vai rodar ela pesada, você vai ver que o vinho tem corpo. No rodar, você que é um vinho com uma densidade diferenciada, entendeu? Então, você pega quando um vinho, mesmo ele tendo um teor alcoólico maior, mas quando ele é chaptalizado, que ele tem um índice de açúcar de sacarose, né, alto, ele é um vinho que roda leve. Roda leve, ele tem uma densidade diferente, ele te agride
te agride o estômago com acidez, com coisa, né? Porque com açúcar, sendo que o açúcar natural não vai tocar esse tipo de problema. É uma coisa muito, para nós é o nosso espumante moscatel, feito com essa mesma uva torrontés. Eu tive uma experiência muito, no meu primeiro lote eu pensei o seguinte, eu comprei Chardonnay para fazer espumante, e até hoje não fiz espumante com Chardonnay, e faço vinho. Depois que eu descobri o torrontés para espumante, não tem como eu entrar com outro. Ele é fantástico para isso, né? Então, tanto o bruto quanto o moscatel nosso, a base é torrontés. E em função do aroma dele, das características dele, né? Então, quando eu fiz o meu potezinho de moscatel da primeira safra, do espumante moscatel, eu fui a Porto Alegre no meu carro, liguei para ele, eu disse, ó, doutor, está aqui, ó, um espumante moscatel feito de torrontés. Ele disse, cara, eu não posso tomar moscatel porque me dá azia. Eu disse, para mim todo vinho branco, a maioria do vinho branco industrializado ali, me dá azia. Eu disse, mas esse aqui não vai lhe dar azia, eu disse para ele, né? Aí disse, não, eu vou tomar em consideração. Daí ele disse, tinha um outro médico, o doutor Telmo, daí ele disse, então eu vou tomar junto com o doutor Telmo, daí ele vai dar um parecer. Ele disse, o primeiro espumante que nunca foi o teu. E eu disse para ele, eu vou lhe dizer, Deus, por causa do açúcar. A diferença é o açúcar natural e o açúcar artificial. Uma dosezinha de açúcar, uma dose muito leve. Se tu colher uma uva, se tu colher uma uva com 12 graus Babo, que vai dar 13 Brix, 13,5, ela vai dar 7,5, 7,5 de álcool, que é o álcool normal do espumante moscatel, certo? Que é o álcool normal. O resto que tem de açúcar lá é açúcar artificial. Açúcar artificial não, é sacarose, né, de cana, né? Então açúcar de cana. Então isso aí teve a agressão. O residual maior do açúcar que fica é o açúcar natural, em função da uva ser colhida madura. Então a uva é colhida madura com 19, 20, 22 Brix, entende? Muda muito a qualidade. E tu consegue, com os açúcares maturados dessa forma, tu consegue manter o aroma e tu consegue manter os polifenóis num nível alto. Então, porque senão tu não tem condições. Outra coisa, os vinhos brancos nossos, o grande diferencial é que, como o processo nosso é natural, eu não tenho como separar a casca do mosto na hora. Se eu fizer isso aí, eu não vou ter fermentação, né? Então, ele é fermentado, a casca, tudo junto. Então, é fermentado, remoado, tudo junto, né? E fica lá 3, 4 dias conforme a variedade, né? Então, aí eu consigo extrair a maioria dos polifenóis. Porque o que acontece? A grande parte dos polifenóis, a maior parte, está na semente. 60% está na semente, né? Depois tem 35%, 35% está na casca. E 5% está na polpa, né? Então, o que sobra? Se eu separar isso aí, eu vou ter um vinho pobre. Vou ter um vinho que não me satisfaz, entende? Então, deixando tudo isso aí junto, fazendo a maceração junto, né, eu vou conseguir extrair o que tem, toda a riqueza mineral e polifenóis do produto. Então, isso é um grande diferencial nosso, né? Então, o processo de vinificação nosso também é um processo assim que tem somente tem uma intervenção com SO2 depois dessa fermentação que eu não terminou de fermentar ainda meu vinho. Se pegar meus vinhos lá, eles estão 100% naturais, não tem nada agora. Então agora eu faço a limpeza deles, determinada a fermentação, e aí eu adiciono o metabisulfito, né, o SO2, uma dose de 15 gramas por litro, 15 gramas por 100 litros, entendeu? É o único produto, porque aí eu preciso dele para ele a conservação
senão dificilmente eu conseguiria manter, principalmente os vinhos tintos. Eu preciso desse produto. Mas a única, o resto do produto é a uva esmagada, fermentada, e é o que tu está tomando. É isso aí. É uva esmagada e fermentada. Então, outra coisa, nós não filtramos o produto. Não filtramos, que a filtragem também, o processo de decantação natural. E, eventualmente, nós usamos a câmara a frio daí para acelerar o processo de decantação. Mas, se vocês encontrarem no nosso vinho uma nuvenzinha, não se espante, que isso aí é do processo, não é sujeira, é do processo mesmo, entende? É uma decantação natural, sempre vai ter uma diferença. Se eu passasse isso aí num filtro de placas, eu impunha um monte em antocianos, em um monte de coisas, então vai ficar um vinho muito pobre, né? E eu quero exatamente traduzir todo o potencial da variedade, todo o potencial enológico, os aromas, tudo, para o vinho dessa forma aí. Então, eu não consigo fazer um vinho sem ficando fazendo a toda hora, fazendo correções. Às vezes eu recebo visita de me dá ideia, não, põe um pouquinho de ácido tartárico aqui, põe, não. Nos vinhos, os nossos vinhos não tem carvalho, não tem ácido, não tem correção nenhuma. A uva esmagada, fermentada. Esse é o processo, é um processo simples, só que a qualidade da uva que é o grande diferencial nosso. Eu digo uma coisa para vocês, qualquer um de vocês consegue fazer um vinho da forma que eu faço, com uma uva da forma que nós produzimos. Qualquer um de vocês consegue. É só seguir umas regrinhas básicas na questão de higiene e manejo, na época certa, não precisa estudo nenhum. É muito fácil, é muito simples. Só a diferença é a qualidade da matéria-prima. Posso só interromper um pouquinho? Só complementando a questão do metasulfito que a gente utiliza na parte final. Então, esse percentual que é utilizado, ele é aprovado, inclusive, para vinhos orgânicos. Então, não é nada, digamos assim, fora do padrão. Tanto que os vinhos orgânicos podem utilizar nessa dosagem. Tá? E para o pessoal de Porto Alegre, eu queria comentar que os nossos vinhos são muito apreciados pela classe média de Porto Alegre. Então, o pessoal, justamente pela questão da saúde, tipo assim, dos vinhos, até os vinhos brancos carregam uma dose elevada de polifenóis. Então, eu costumo dizer que os nossos vinhos, eles têm uma carga nutricional diferenciada, né? Então, tu não tá só bebendo um simples vinho, tu tá ingerindo saúde também, né? Claro, dentro né? Não vai sem exageros, né? Mas eu acredito que os nossos vinhos têm esse diferencial também na questão nutricional. É isso que eu queria comentar. Pois é, pessoal, eu não sei, mais coisa para falar, mas os principais diferenciais nossos são esses aí, né? O processo é todo controlado de ponta a ponta. Nós produzimos e a colheita, por exemplo, é um outro diferencial. Nós colhemos no dia, esmagamos no dia. Tem estudos que provam que, por exemplo, o índice de aroma, os aromas são mantidos quando tu fizer esse processo. O ideal seria colher e em 2 horas depois esmagar a uva, né? Então, o nosso processo é o mais natural possível. Então, nós colhemos a 200 metros daí, tá os vinhedos, vem lá, colhe, esmaga e processa. E é o que eu falei, é a uva esmagada e fermentada. E mais um comentário, assim, acrescentar, é que o pai, na verdade, assim, o pai é o mentor de tudo, tá? Ele tem um casal de funcionários que trabalha lá, que são de Barão, são pessoas, assim, super conhecidas de lá. Tem mais um rapaz que mora lá dentro da propriedade e mais um senhor que trabalha ali desde a época que existia a vinícola, a Granja Valparaíso. Então, assim, eu posso dizer que na parte da produção, esses funcionários, eles se envolvem, tá?
mas sempre guiados pelo pai. O pai, ele está sempre lá na produção safra. agrícola. Na produção agrícola, exatamente. Lá na cantina, não. Não. Dentro da vinificação, a vinificação é somente o pai que faz. Ele não é enólogo, porém, na faculdade dele, na universidade que ele fez, qual que é a universidade? Santa Maria. Santa Maria, Federal de Santa Maria, que ele fez a faculdade de engenheiro agrônomo, ele acabou tendo, na época dele, tinha de enologia. Então, disso, ele sempre estudou muito. Quando eu morei fora, na Itália, eu trouxe livros para ele dessa área e ele, até hoje, ele utiliza com esses conceitos que vêm desses livros que eu trouxe para ele, para aplicar na nossa produção. Então, é bem, realmente, tipo, não é só, digamos, conhecimento técnico, é também muita dedicação, porque o meu pai trabalha de domingo a domingo, ele se ausenta muito até da família para se dedicar a essa... é um amor, digo assim, sabe? Porque realmente ele tem amor pelo que ele faz, que às vezes é difícil a gente conseguir trabalhar. Então, às vezes a gente fala, meu Deus, o pai trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado. Ele nem sabe quando é feriado, às vezes. Mas, às vezes eu ficava assim, com dó do pai, né? Tipo, trabalha tanto, mas ele tem a felicidade de trabalhar numa profissão que ele ama. E todo esse amor que ele deposita nas uvas dele, a vinificação que ele faz, se traduz nos nossos produtos. Então, a gente tem um prazer enorme de poder mostrar para vocês e apresentar nossos produtos. Eu acho que eles conseguem carregar essa vitalidade toda que tem, né? Toda essa dedicação. Perfeito, perfeito. Eu vou até aproveitar só para o... Eu não sei, Edinho, se a gente tinha uma pergunta agora para o Arnaldo. Eu não sei se ele pode responder agora e depois a gente vai para a degustação. Pode ser? Perfeito. Eu não sei quem é que fez a pergunta, é que para mim caiu aqui, eu perdi o meu histórico do chat. É a Pax que fez. Qual é a pergunta que ela fez aqui? Peraí. Abre para a Pax falar, amor. Ô, Pax, fala aí, minha amiga. Pode abrir o microfone. Cadê você? Pode fazer a pergunta Boa diretamente. noite. Boa noite. Boa noite. Bem, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber se essas uvas que foram... as castas italianas já estavam lá ou vocês escolheram? E por que vocês escolheram essas castas italianas para colocar lá no vinhedo e fazer a vinificação dela? Não, na verdade, as variedades italianas que nós trouxemos, elas praticamente não existem aqui. Sangiovese existe alguma coisinha, mas Sangiovese, por exemplo, nós trouxemos por ser a uva mais produzida na Itália. Então, é uma uva amplamente produzida e ela entra na seção da grande maioria dos vinhos nobres, né, da Itália. Nós trouxemos o Nebbiolo também, é uma variedade que tem o Barolo, que dá origem ao vinho nobríssimo da Itália. Então, foi uma outra variedade que nós trouxemos por ser uma variedade emblemática, né, ali da região do Vêneto, né? Depois a Garganega eu trouxe com uma especificidade por ser uma variedade de maturação longa e eu queria fazer um vinho branco licoroso e consegui fazer um vinho branco licoroso fantástico. Consegui colher a Garganega, uma coisa que nunca ouvi ninguém conseguiu. Eu consegui colher ela passa no pé. Ela ficou uva passa, seca no pé e eu consegui fazer um vinho licoroso com ela, entendeu? E tem um lote do que não ficou licoroso que eu deixei desdobrar até o final, que eu não sei nem o que fazer. Tem umas 50 garrafas daquilo lá, que é uma coisa nobre que eu não sei quando é que eu vou conseguir de novo, quando é que o clima vai me deixar a eu chegar. Esse ano, por exemplo, quis tentar deixar essa uva ficar passa no pé, não consegui por causa da seca. Apesar de eu ter irrigação, mas a irrigação
ela não compensa a umidade relativa do ar, então o ambiente, o microclima, ela não afeta isso aí, entendeu? E eu não consegui, daí a minha planta estava sofrendo, eu vi, e ela estava perdendo açúcares ao invés de acumular, e daí tive que colher. O que eu poderia fazer, que nem a Itália faz, e era a minha ideia, não estava estruturada esse ano, era colher e botar ela em prateleiras e deixar secar na sombra, entendeu? Mas fiz o licoroso de toda forma esse ano, porque o grau dela foi altíssimo, deu quase 24 graus. Então, ela vai dar um licoroso fantástico de novo, né? Em função da graduação que eu consegui colher. Né? Então, essa foi uma outra variedade. A rondinella é outra variedade italiana que eu trouxe, por ser uma variedade assim, que eu provei na Itália, achei um sabor muito exótico, muito diferente. Tu não vai achar, tu vai tomar um rondinella, tu vai dizer, eu nunca tomei um vinho assim. Ele é diferente. Eu não sei nem dizer qual é a diferença, porque eu não consigo, eu como tomador de vinho, não consigo definir os aromas. Nisso aí eu sou muito fraco, né? Mas nós temos como princípio dentro da Valparaíso, nós não fizemos cortes. Agora, esse ano fiz um corte, porque estudei lá, que vi um trabalho na Itália, exatamente da Garganega com a rondinella. Então, uma é rosada e a outra é branca. Eu digo, eu vou fazer um cortezinho para fazer um lotezinho de rosé, e fiz esse ano. Eu não sei o que vai dar, está ali o produto, está montado. Inclusive, fiz um espumante com esse corte, que é um espumante ancestral. Né? E também uma experiência. Eu sou meio alquimista, vou fazendo as coisas assim, criando fórmulas, criando coisa, e se dá certo eu não sei, né? Mas como deu certo no Torrontese, eu nunca vi ninguém fazer espumante de Torrontese, e eu acabei fazendo, e eu acho que quando vocês provarem, vocês vão ver que é um produto diferente também. É um produto eu já provei, na boca. E comprovo, gente. Não, você fez inveja para todo mundo. A gente aqui em São Paulo está morrendo de curiosidade, viu, seu Arnaldo? O seu Arnaldo abriu para mim na vinícola. É uma experiência única. É fora do comum. Eu acho que, não sei se a Sandrinha já tomou, mas eu já dei para a Simone, alguns clientes aqui meus já têm. Mas vocês têm que provar. É diferente de qualquer espumante que vocês já tomaram na vida. É muito bom, muito diferente. Como esse Torrontese aqui vocês já estão vendo, que é um aroma incrível. Fora, né? A gente não consegue nem descrever o aroma desse vinho, então, de tanta coisa que tu vê nele. Então, imagina o espumante. É muito o espumante bacana. Não está à venda ainda, né? Não. Nós vamos abrir daqui uns dias, nós vamos abrir a venda do Moscatel, sim. Nós temos alguma coisa ainda para vender. Deixa eu dar um spoilerzinho aqui, com licença, me metendo de novo. Esse aqui é o nosso Garganega licoroso, tá? Olha a garrafinha dele, 750 ml, tá? Ela parece pequenininha, mesma litragem do vinho. E aqui eu fiz um tagzinho, porque eu não tive tempo de fazer o rótulo ainda, tá? E já tem fila de espera. Aqui, Ines, em italiano, tá? É a minha avó, é a mãe do Papito aqui. Ela faleceu ano passado e a gente fez uma homenagem para ela, nesse que vai ser um rótulo, mas no momento é uma tag, porque a avó enfrentou quase mais de 15 anos de Alzheimer. 19 anos de Alzheimer, isso. E ela foi sempre uma mulher muito forte, guerreira, que, na verdade, só as funções cerebrais pararam, mas o corpo muito forte para durar todo esse tempo. E não só a questão dela estar, digamos, todo esse tempo foi a assistência do pai, o carinho e o amor que fez com que ela ficasse tantos anos assim dessa maneira. Então, como é um vinho fortificado, é um vinho, né, que dura muitos anos, que leva 14 quilos de uva gargânica para fazer uma garrafinha dessas aqui. Então, a gente resolveu fazer uma homenagem a ela. E comentando sobre o nome Vitalia, que é a nossa linha de vinhos,
é uma homenagem ao meu avô, né, o pai do meu pai, que é Vitaly Silvestre Argenta, tá? Então, já faz alguns anos, vários, que ele faleceu, e a gente, como somos muito apegados à família, temos um amor muito grande pela família, a gente resolveu fazer essa homenagem a eles. Foram tão importantes e que passaram essa cultura do amor pelo vinho, de produzir o seu próprio vinho pra gente. Eu vou aproveitar só para, antes da gente entrar na degustação, eu queria fazer abrir um parênteses aqui de um fato que ocorreu. Eu não vou citar o nome da vinícola, tá? Mas teve um grande produtor, né? Uma grande vinícola que tomou esse licoroso, né, Nayana? Que se apaixonou, né? Isso. Uhum. Teve uma grande vinícola, né? Dono de uma grande vinícola tomou esse licoroso de Garganega há pouco tempo e se apaixonou. E eu não tinha tomado ele ainda. Aí eu tava com uma garrafa em casa, tinha até esquecido, tava na geladeira. Eu abri para tomar com a Jade. Quando a gente tomou, a gente falou: Meu Deus, o que é isso? Tipo, até falei pra Nayana, eu falei: Olha, esse licoroso tá espetacular. Tá espetacular, aroma, boca, sabe? Ele tá fantástico em tudo, muito complexo, sabe? E a gente achou muito legal ele, muito legal mesmo. E olha, vocês vão se encantar com esse licoroso, porque ele tá fantástico, tá? Só abrindo esse parênteses, fechando parênteses agora, e eu gostaria de convidar vocês agora para a gente fazer essa degustação do Torrontés. Não sei se todo mundo tá com vinho em taça já. Esperar aí a galera aqui. Foi legal, eu vou até abrir um outro parênteses aqui, bem interessante. O Marcos me chamou no WhatsApp agora, faz uns 20 minutos atrás, falou: Mira, PQP, tu tinha razão, que vinho maravilhoso. Foi muito legal isso. Eu falei, cara, eu até vou falar para vocês os dois vinhos que a gente escolheu para a degustação de hoje, tá? Foi os dois, primeiro o Torrontés, porque assim, o vinho natural é uma coisa ainda não tem uma aceitação tão grande no Brasil, tá? E esse Torrontés, ele foge um pouco da curva do vinho natural para mim pelo seguinte: eu sou um cara apaixonado por vinho natural, né? De anos, conheço diversos produtores e quando eu descobri que a Valparaíso fazia vinho de fermentação natural, eu fiquei encantado. Eu falei: eu preciso provar esses vinhos, né? E o Torrontés foi o primeiro que eu abri. E quando a gente tomou esse Torrontés, foi no aniversário da Jade, se eu não me engano. Assim, eu achei ele fantástico. Aroma, tudo. Eu falei: cara, isso, assim, chega a ser irônico dizer, mas não parece vinho natural, sabe? Porque a gente está acostumado com vinhos naturais brasileiros, alguns muito bons, alguns que defeito atrás de defeito, e tem pessoas que ainda dizem que defeito no vinho é charme, né? E eu acredito que não, né? E esse Torrontés é muito legal. Todo mundo está com ele na taça, então? Legal. Pessoal, então, algumas observações desse Torrontés, tá? Como o Arnaldo falou, nenhum vinho é filtrado. Então, a gente está tomando vinho sem filtragem, tá? Vinho de fermentação natural, levedura indígena, adição de metabisulfito de potássio somente no final somente no momento. Gente, a Ângela e o João estão travados aqui, menos eu. Não, eu ia perguntar, será que só para ver que congelou? E tá no mesmo lugar, olha que loucura. Tem muita internet, é muito computador, né? Nós três conectados aqui, ninguém aguenta. Já tá, mas eles já voltam. Qualquer coisa, fala para ele ficar coladinho com você, Jade. Vou mandar ele ficar voltou. Eu acho. Então tá. Opa, agora sim. Então, pessoal, o que eu queria falar desse Torrontés primeiro para vocês é o seguinte, tá? A escolha desse primeiro vinho foi pelo seguinte: ele é um vinho que, assim, quem gosta de vinho branco, e para quem eu apresentei esse vinho aqui, que nunca tinha tomado vinho natural, amou. Então, eu falei: bom, então esse daqui tem que ser colocado na degustação, né? E o que esse vinho tem de tão legal, tá? A primeira característica dele, que a gente já vê abrir a garrafa, é o aroma, né? Esse aroma floral que ele tem, muito evidente, nessa fruta branca, sabe? Esse leve toque de mel, né? Como tem
assim, eu tenho como referência Salta, em Argentina. Para mim é onde produz os melhores torrontés do mundo. Só que Salta, alguns torrontés ainda tem aquele toque agressivo de mel, que eu não gosto muito, né? Mas esse tem um toque bem sutil de mel, tá? Diferente do... O Brut tem bastante esse favo de mel, que eu gosto bastante, tá? Mas falando do torrontés do branco específico, tá? Primeiro, a coloração dele muito linda, aroma de... Que nem eu falei, essa questão do floral dele é muito evidente no nariz, né? Esse frescor que ele tem. E em boca, é uma questão muito interessante dele, que é quando a gente bota ele em boca. Se vocês fizerem um teste, esse é um teste que eu aprendi com o Silvério Salvati, enólogo da Salvati Serena, tá? Que é um teste bem interessante para a gente ver sempre até a questão de cremosidade do vinho. Normalmente a gente faz assim, toma o vinho e diz, nossa, como ele é cremoso. Só que a gente tem uma outra maneira de ver cremosidade em vinho, que é o seguinte, a gente bota o vinho na boca, deixa 5 segundos, leva ele até o céu da boca com a língua, engole. Tá? Se vocês quiserem fazer isso, é bem interessante e vocês vão ver o quanto cremoso é esse vinho. Na hora que ele desce, vocês vão sentir a cremosidade dele. A língua de vocês vai se sentir um pouco pesada, tá? Ele não é um vinho que tem uma acidez gritante, ele é um vinho que tem uma acidez média-baixa, tá? E mesmo tendo essa acidez... Eu não sei se é só o meu, mas eu não estou escutando o áudio. Eu pedi o áudio, mas não estou escutando nada que você está falando. A gente está escutando, o Rei. Acho que é o seu aí. Tem gente falando aqui que travou. A gente está ouvindo normal. Tá de boa? Eu estou ouvindo. Tá tranquilo? É só o meu? Estão me ouvindo? Acho que é a sua internet aí, Rei. Perdi o áudio, ó. Não escuto. A Regina aqui pra mim tá travada. Não escuta, ninguém tá ouvindo. Então, mas tem gente que, a conexão dela tá bem instável e a imagem tá travando. Quem que travou? A Regina. Mas no geral todo mundo consegue ouvir. Ou é só a Regina? Ah, legal. Tô ouvindo. Ah, legal. Então, voltou, Regina. Esse vinho tem uma cremosidade muito interessante, tá? É um vinho bem cremoso em boca, bem cremoso mesmo. Que assim, eu até não gosto de fazer comparações, tá? Porque eu acho que parece que tu tá querendo levantar um e baixar o outro. Mas assim, hoje a gente tem de referência no Brasil torrontés Donguerino, tá? E eu não encontro essa cremosidade no torrontés da Donguerino, tá? Não é falar mal da Donguerino, momento algum, é um torrontés que eu amo. Só que assim, essa cremosidade que tem nesse vinho aqui se dá por diversos fatores. O primeiro dele, o tempo de contato, sabe? Do vinho, do tempo que ele fica fermentando e tudo mais, né? Que nem o Arnaldo comentou que ele tem vinho há 4 meses fermentando. Cara, isso daí é surreal, sabe? É surreal. Isso agrega cremosidade ao vinho, agrega diversos outros fatores, questão até aromática, tá? Da própria fermentação, como é uma fermentação bem longa, né? Isso é bem interessante para o vinho, agrega bastante complexidade. E esse vinho, ele é bem complexo. Assim, eu não sei se vocês sentiram, o torrontés, nesse torrontés, ele tem um levíssimo, bem levíssimo residual. Mas ele é aquele residual que ele acaba sendo elegante em boca, sabe? É um residual que, assim, eu não tomo vinho demi-sec, por exemplo, né? Mas o vinho natural, alguns dos vinhos naturais, eles sempre sobram um pouquinho de doçor, porque o que acontece? A própria levedura, né, que é a selvagem, que a gente fala, a indígena, como é um processo todo natural, normalmente, às vezes, ele acaba não fazendo toda a transformação de açúcar em álcool, tá? Então, às vezes, acaba sobrando um pouco, tá? Isso é normal, né? Mas vocês conseguem sentir esse doçor levíssimo que tem em boca. É uma coisa que se torna muito elegante no vinho. Eu queria que alguém, se pudesse abrir para o pessoal falar, eu queria ouvir de vocês aí. Tanto eu como o Arnaldo, a Nayana. A Marcela gostou bastante, né, Marcela? Então, Mira, posso? Diga lá.
Nós nunca tínhamos... Eu tenho pouquíssima experiência com vinhos naturais. Esse deve ser o terceiro. Eu estou muito impressionada. Assim, muito gostoso. O principal que me chamou a atenção foi os aromas, que eu deixei a taça aqui do meu lado e eu estava sentindo, né, com a taça do lado, sem trazer ao nariz. A questão da cremosidade, muito gostoso. Os aromas me impressionou, porque eu estou sentindo assim, cada vez eu sinto uma coisa nova, não para de aparecer coisas aqui. Parabéns, seu Arnaldo, assim, realmente já estou fã, já quero conhecer todos os outros, a história é linda, né? É um legado de família muito bonito que vocês carregam aqui, isso é uma coisa que sempre me chama muito no vinho, né? Que é a questão do porquê, né? Não só o objetivo final, que é você realmente fazer um vinho e vender, mas o porquê, né? O que te levou, essa questão familiar é linda, o nome, a gente saber por que o nome, assim, eu tô até emocionada aqui. Parabéns. Ah, legal, legal. E realmente, assim... A gente convida todos para... Desculpa, Mira. Não, desculpa. A gente até aproveita para convidar todos vocês, quando tiver, não somente na Vindima, mas na Vindima realmente é mais bacana, né? Mas a gente convida todos vocês para virem visitar Valparaíso, é um grande prazer, e nós mesmos iremos receber vocês, tá bom? Ah, legal. A Lúcia quer falar? Isso. Esse é o nosso primeiro vinho natural, a gente nunca tinha tido a oportunidade de provar um vinho natural. E olha, eu acho que a gente começou pela porta da frente, viu? Porque... Sei. Eu até quis que a gente começasse pelo torrontés, porque é o seguinte, o vinho natural, o que ele expressa muito? Aroma. Aroma, que nem o Arnaldo, uma vez a gente estava conversando na vinícola e falou, Mira, meus vinhos é cheiro de uva, gosto de uva, né? E é realmente isso. Assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer uvas finas, por exemplo, como Taná, Merlot. Travou meu? Não? Taná, Merlot, sabe, Antelota. O dia que vocês comerem essas uvas e vocês tomarem um vinho natural, varietal, dessa prova... Caiu. Vou continuar aqui, então, no lugar dele. Deixa eu só aproveitar falar que quando eu degustei a primeira vez, eu mandei mensagem na mesma... Eu mandei depois para a Dayana só, mas primeiro eu fui trocar figurinha com a Ângela e com o Mira. Eu falei, gente, mas parece assim, toda a taça fica impregnada com aquele aroma e todo o ambiente que você tá, né? Eu deixei escorrer um pouco do vinho assim na taça e peguei na mão, a mão ficou perfumada. Gente, mas não foi, assim, mesmo você lavando, ficava aquele perfume né, amor? Exatamente. Falei, gente, como assim? Que magnífico, pessoal, né? O torrontés é uma casta conhecida muito pela questão aromática, né? Essa expressão aromática que ela tem, né? Ela lembra muito quem gosta de vinho moscato de alo, né? Ou até mais moscato de alo do que Alexandria. Expressa muito. Então, quem gosta de moscato, normalmente, eu sempre indico o torrontés para conhecer. E esse da Valparaíso é muito interessante. E eu queria saber o que mais vocês acharam do vinho, para a gente poder partir para o próximo, que para mim assim... Não, eu não vou falar, mas assim, eu quero que vocês digam um pouco do vinho aí também. O Arnaldo quer ouvir. Ele quer... A Flávia, acho que quer falar também, a Fê. Por favor. Eu ia perguntar... Eu tenho uma coisa para dizer. Vai lá, Marcos. PQP. Meu. Eu falei... Que vinho. Sim, fantástico. Que vinho. Fantástico. Não é o meu primeiro vinho natural, já tive outras experiências com vinhos naturais antes, alguns tintos principalmente, mas torrontés natural com certeza é o primeiro, dificilmente vou conseguir ter a oportunidade como a outra. Verdade. E é um baita vinho, assim, para um vinho que tem 12%, ele tem uma baita potência no super corpo, que é uma coisa que foi surpreendente. E uma outra coisa que me chamou a atenção, até fui ver a ficha técnica dele, porque tinha algum aroma que tinha, assim, para mim tinha cheiro de infância e eu não conseguia saber de onde era. Aí eu achei a ficha técnica que aroma de maçã verde é cheiro de balinha, aquelas balinhas de maçã verde que você pegava na escola.
Sei. Assim, aí fez todo sentido, mas é um excelente vinho, assim. Sim. Sim, no Jornal da Ana estão de parabéns. É um rótulo maravilhoso. A começar pela cor. A cor é linda. Linda. Tá? Lindíssima. Essa cor dourada, linda. um negócio espetacular. Exatamente. Né? E essa cor ela já dá um toque que agora eu só vi depois, né, da cremosidade, entendeu? Que ele é. Então essa cor já induz a cremosidade que o vinho tem, só que a gente não sabe antes de tomar, de beber, entendeu? De provar. Ele é surpreendente em todos os aspectos. Realmente adorei. Ah, legal, gente. E assim. Muito obrigada. Fico felizes em saber. Isso é muito bom. Ô, Mira, você queria passar para outro vinho? Vamos tirar uma foto, quem tá com a garrafa? Porque, ó, gente, a Carol comprou muitos dias antes, não chegou, fiquei super triste, né, Carol? Mas que bom que você entrou. Aconteceu isso com algumas meninas, o vinho ainda não chegar, né? Tá no caminho, mas depois chega, depois vocês assistem de novo. Ah, legal. Mais uma pergunta. Vocês vendem esse vinho? Esse vinho é encontrado em garrafas, mas ele não tem caminhão-tanque também, não? Seria maravilhoso. Já pensou nós, Marco, aqui? Vamos dividir aqui na frente? É só estacionar no nosso bairro aqui, Ângela. Nossa! Mais uma fotinha, então, gente. Deixa eu só falar. A foto é com o torrontês, né? Karina, você tá fechada, eu sei que a Cá tá... Ó, a Pax, a Cibele, que tá com a tábua linda lá. Vamos lá. Peraí, amor, calma que eu não sei. Só espera só um segundinho. Peraí, muita calma nessa hora. Tá congelado. A Karina, ela chamou amigos na casa dela para degustar junto com ela. Aê, vamos lá. Que linda. 2, 3. São duas telas, tá? A Rê não tá? conseguiu? A Regina não conseguiu? Não, são duas telas, tá? Peraí. Pode respirar, que ele avisa a próxima. Mas... Posso soltar a barriga? Pode. Aí, agora a segunda tela agora. Vamos lá. Segunda tela, vai. Aí, Rê, a Rê voltou. Anne. 1, 2 e 3. Aê! Legal. Vamos abrir o próximo, povo. Vamos abrir o próximo. Não vai tirar papel, hein? Vamos tirar foto antes com papel. Já tiramos, Não, a cega. Ai, meu Deus. Ó, pessoal, pra quem já tomou o outro, tá? Não abre não, Marcela. Espera, Marcela. E assim, ô pessoal, eu vou falar primeiro um pouco sobre esse segundo vinho, porque da escolha dele, tá? Esse vinho eu levei uma vez uma degustação com amigos, às cegas, amigos que só tomam vinhos argentinos, tomam uns vinhos chilenos, assim, são caras que tomam rótulos, tá? São caras que tomam Dom Melchior, pra cima. E foi muito legal, porque eu levei esse vinho e eu falei assim, cara, eu preciso de uma avaliação de quem bebe vinho de R$500 para cima, tá? E peguei e levei numa degustação, foi semana retrasada, eu acho, e botei na taça de todo mundo, os caras olharam a cor e falaram assim, cara, que cor bonita. Aí eles falaram assim, esse é Gamay, tá? Eu vou falar primeiro só uma uva, não vou falar as outras, senão eu vou entregar a uva, tá? Aí eles falaram, não, esse é Gamay, certo, esse é Gamay e tal. E foi muito legal, porque eles tomaram o vinho, sabe? Se encantaram, descobriram o preço do vinho, se encantaram mais ainda, sabe? Então, foi uma coisa muito legal, tá? Todo mundo tá... estão abrindo vinho. Eu vou esperar vocês abrirem um vinho. A gente vai botar na taça junto, para todo mundo ver a coloração dele, tá? Abrir a tampa, gente. Não abram ainda. A cor da rolha é uma coisa impressionante aqui. A Fê já abriu. Não é para abrir o... Não é... Peraí. Não é para tirar o papel. Só não mostra aí, povo. Só não mostra o rótulo. Vamos tomar ele sim, porque a degustação é a cega. O pessoal não descobriu o que é. Eu vou botar na taça do pessoal aqui. Tem algum lugar aqui. Tá aberto o jogo. A primeira coisa, pessoal. Coloração desse vinho. Eu tô no ambiente bem claro, então tá ótimo para ver. Coloração desse vinho. Tira uma foto, Edinho.
das taças aí, Edinho. Olha que coisa mais linda. Peraí, ainda não, tem gente botando. Olha essa taça, gente. Então, esperar o pessoal botar aí e vou fazer o seguinte, tá? A escolha desse vinho, vocês estão ouvindo? Uhum. Ah, tá, legal. A gente vai tirar foto, bota a câmera, bota ali, a taça ali. Tira aí a foto. Fernanda, tá aí. Fernanda, calma, Fernanda. Ah, tá abrindo aí. Eu ouso dizer, esse é o vinho preferido da Jade, que é minha noiva, tá? Da Valparaíso. É o vinho que ela mais gosta. Para mim, ele tá entre os 3 melhores da vinícola. Edinho, a foto, vai. Aí a foto com a taça, povo. Bota a taça aí do seu ladinho. Ô, Mira. Oi? O pedido de casamento vai ter que ter Isabel e Garganega e Corozo, hein? Ah, sim. Eu não quero casar, Nayana. A gente mora junto. Eu levei ela para Itália esse ano, fiz quase um pedido e ela não pilhou. Mas, né? Vida que segue. Os boletos foram pagos da viagem, pelo menos. Não tô pagando ainda. Se acabar agora, não tem problema. A viagem já tá paga. Não, tá louco. Mulher sábia. Tá, vamos lá, João. Vai. Pessoal, primeira coisa. Coloração dele. Linda, né? E assim, ó, ele não é um vinho tinto, tá? A gente enganou vocês. Ele é um vinho rosé. Ele é um vinho rosé. Coloração... Ele puxa, é que, eu tenho um sério problema de visão, tá? Então, ele puxa já, Jade me deu uma folha, obrigado. Tá, peraí que minha taça tá bem geladinha aqui. Ó, a coloração dele, tá? Ele, se a gente for analisar questão de cor, tá? Ele já vem puxando, até a Angela falou aqui, já vem puxando para quase um cobre, né? Esse quase um tom alaranjado, né? Então, ele é um vinho bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. Questão de aroma, pessoal. Ele tem um ataque doce no nariz. Lembra muito algodão doce, tá? Ele lembra muito também aquela goiaba vermelha, sabe aquela goiaba vermelha quando ela tá assim, ó, madura já, assim, sabe? Que ela chega a pegar na mão, ela dá aquela, como é que fala a palavra? Eu sou ruim com palavras já, quando ela dá aquela, putz, eu não sei dizer o nome. Aquela murchada, assim? Aquela isso murchada? Aí, murchada, exatamente. Eu ia falar uma outra palavra, nada a ver. Sabe, quando ela dá aquela murchada, que ela exalta aquele aroma doce, né, da goiaba, e ele me lembra muito, tá? E outra coisa que esse vinho me lembra muito, mas muito, sabe, é a questão da pitanga, tá? É que, como a gente é do sul aqui tem muita pitanga, né? E ele lembra muita pitanga, tá? Se vocês quiserem botar na boca agora também... Olha só. Primeiro gole, obviamente, a boca tá acostumando. Se a gente der um segundo gole agora... O que a gente já sente aqui? Cremosidade. A gente sente esse algodão doce que eu falei do aroma. A gente sente uma acidez mais pronunciada do que no torrontés. Ele já tem um pouco mais de acidez, a boca já saliva mais. E assim... Esse vinho é uma surpresa, porque quando eu provei ele, eu confesso que quando eu vi que era a uva, olhei o processo e tudo mais, falei, cara, não pode ser. Não pode ser. E assim, esse é um vinho diferente de tudo que vocês já tomaram. Isso eu aposto. Esse vinho, ele é muito legal. Aroma, boca, sabe? A acidez, complexidade dele. Ele tem uma complexidade, assim, animal, cara, para um vinho, sabe? Então... Eu queria ouvir de vocês antes da gente revelar que vinho é, que uva é. Queria que vocês falassem um pouco do vinho também. Obviamente, quem não sabe que vinho é, né? Vai, Fernanda. Uva Niágara, aquela uvinha docinha que você come no verão de balde. Eu coloquei o vinho no nariz, veio aquele cheiro de casa de vó, um balde de uva. E no gosto foi a mesma coisa que eu senti.
mas com uma acidez no fundo que eu não estava esperando. Sim. O que acontece? Quando a gente chega esse vinho, primeira coisa, a gente pensa, vai vir um vinho suave. Porque ele tem um aroma, ele tem um ataque doce. Ele tem um ataque nariz doce. A gente vê, já diz, vai vir um doçor aqui bem forte, em boca. A gente bota na boca, ele tem um doçor, ele tem uma acidez, tá? Ele tem, a gente não sente ele alcoólico, ele é um suco. Esse vinho, tem gente que se incomoda quando a gente fala que o vinho é um suco, tá? Mas muito pelo contrário. Suco, para mim, quando eu considero um vinho um suco, considero aquele vinho que tu toma, assim, assim. É que nem a gente fala, que nem o Marcos disse, é para beber de caminhão-pipa, sabe? E esse é o vinho. E quando eu e a Jade, a gente tomou em casa ele, a Jade cheirou o vinho e falou, meu Deus, que coisa boa. Daí ela botou na boca e falou, Gabriel, esse vinho é muito bom. E eu não tinha bebido ainda. Eu falei, não, peraí, deixa eu tomar, né? Tomei e eu falei, caraca, velho, que vinho maluco. Maluco por quê? Porque ele é complexo, ele é cremoso, ele tem acidez, ele tem... Assim, ele tem todas as características que... A Márcia quer falar? Fala aí, Márcia. Por favor, desculpa. Gente, boa noite. Boa noite. Eu estou participando e eu só abri o rosé, eu não abri o torrontés porque meu marido não ia poder me acompanhar na degustação. E aí, para não ficar na geladeira, porque não dá para beber tudo, amanhã tem que trabalhar, enfim. Mas eu falei para ele provar o vinho. Eu já estava com ele aberto desde o início da nossa conversa, mas a gente ainda não estava tomando. Mas eu falei para ele provar. E ele, a gente ainda não sabe qual é, mas sabe que vinho que ele achou que era? O rosé, o Delicious, da Puklavec, da Eslovênia. Olha só! Toda da acidez, né? Eu vou falar para vocês, eu levei ele numa degustação, eu participo da confraria da Ravanello, né? Da vinícola Ravanello. E eu levei esse vinho, e eu levei dois, eu levei um Pinot Grigio e ele. E quando os caras tomaram, assim, enólogos e sommelier na confraria, tá? Só enólogo e sommelier e o dono da vinícola, né? Que entende muito de vinho. A gente tomou o vinho também, os caras, assim, disseram, cara, esse vinho é muito bom. Daí os caras, não, isso aqui é Pinot, isso aqui é Gamay, não, mas ele lembra muito um Cabernet Franc, não sei o quê. E foi falando, eu falei, fiquem aí chutando uva aí. Porque, que nem o Arnaldo falou, ele traz uvas exóticas, tá? Exóticas. Então, assim, eu acredito que aqui, praticamente, acho que muita gente não deve ter tomado essa uva, né? Eu acredito. E eu já. E eu queria ouvir de vocês ainda. O que vocês acham ainda do eu fiquei impressionada, assim, eu sei qual uva é, eu sei que vinho é, mas já provei outras da mesma uva e o que me chamou muita atenção desse vinho é a acidez. Porque mesmo provando de outros vinhos, de outros produtores que eu já provei da mesma uva, não tinha essa acidez tão pegada, sabe? Tão forte assim. E assim, eu vou até te comentar. Essa acidez é natural, tá? A gente não tá falando de... Sim, de adicionar, né, ácido tartárico para aumentar, nem nada. É incrível, assim. Nada. Sim, é muito bacana. Sabe? Exatamente. Então, assim, a gente não tem nenhum ácido aqui adicionado, né? E foi muito interessante, porque o primeiro vinho que eu fiz na minha vida foi dessa uva, né? Inclusive a Jade, a gente fez na garagem do pai dela um vinho com essa uva, porque é uma uva que eu gosto muito. Então, não falei o nome da uva ainda. Então eu gostaria, todo mundo aí achou legal o vinho, diferente, exótico, né? Sim. Eu queria que você revelasse agora. Podem tirar aí, leiam. Esse aí não é o vinho para comer, não? Leiam. Olha o nome da uva. Olha o nome da uva. É o vinho para comer, né? Olha o nome da uva. Isabel. Eu uva amo de Isabel. mesa. Uva de mesa. A gente está tomando um vinho Isabel e assim, olha, todo mundo fala mal. Eu tô adorando ver a cara de vocês.
Assim, ó, o pessoal quando... O pessoal, quando tu fala assim, vou tomar um Isabelão aqui, um vinho... Isabel, aqui no Rio Grande do Sul, é vinho de garrafão, praticamente, tá? E quando tu fala Isabel, o pessoal tem um preconceito gigante. Eu comecei bebendo vinho Isabel, tá? Então, assim, quando o pessoal toma vinho Isabel, sempre se fala muito mal, né? Então, assim, esse vinho veio para quebrar paradigma, sabe? E eu boto ele a cega sempre. E ninguém fala que é vinho Isabel. Sabe, ele tem cremosidade, ele tem acidez, ele tem aroma bom, ele tem essa complexidade que é muito, muito interessante. É um vinho muito interessante, sabe? Ele tem, e sem contar a coloração dele, que é linda, né? Então, não sei se vocês estão surpresos pelo Isabel. Sim, é assim, que eu bebi era tinto, também vinificação natural, os outros dois. E o que eu achei bem interessante, como eu falei, é a acidez. Esse é um rosé, né? Então ficou menos tempo com a casca. Os outros eram tintos. E é a acidez que é incrível. Eu moro aqui do lado de São Roque, então vocês estão entendendo como é o que a gente está falando, né? Porque Sim, São Roque muito isso mesmo. E lá tem um produtor de vinho natural, e ele tem Isabel também, e é bem bacana, produtor orgânico, né? É bem legal também o vinho, só que é totalmente diferente, né? Muito diferente. Ah, legal. Agora faz sentido eu sentir gosto de uva Niágara, gente. Tá tudo explicado. Quando tu falou, Fê, me lembrou muito isso também. Quando eu degustei a primeira vez, é Niágara. Na mesma impressão tua. Agora faz sentido. Tem um pessoal que ele lembra até a questão do Niágara rosada, né? Tem Niágara branco e o rosada. O Niágara, eu acho que fica um forçado nele, sabe? Assim, o vinho feito dela, né? Não fica uma coisa diferente. Sim. Eu falo porque eu já tentei vinificar uma experiência já com Niágara e é complicado. Né? Eu fiz um rosé de Niágara rosado uma vez. E ele ficou com uma coloração bem maluca mesmo. Mas o vinho em si eu não gostei tanto assim do resultado, né? Mas o Marcos quer falar? Desculpa. Vamos lá, Marcos. Tá fechado o teu fone, Marcos? Mira. Ué, quem que é o Marcos? Ainda bem que tá fechado. Não, eu ia dizer, eu gostei tanto, que assim, eu quero 2 caminhões tanque desse aí. É legal, cara. Pode estacionar aqui na frente e largar a mangueirinha que eu já vou... Ele é muito legal. E assim, até falando da questão dos vinhos da Valparaíso, tá? Quando perguntam para mim assim, qual é o melhor vinho da Valparaíso, eu digo, cara, eu não sei dizer o melhor, mas eu sei dizer os 3 que eu mais gosto, né? Torrontés, Isabel e Rondinella. Rondinella. Sim, a Jade me corrigiu agora também. O Sangiovese. Para mim eu levei ontem numa confraria, abri pro pessoal lá, o pessoal pirou no vinho, né? Tipo, que é a mesma questão, acidez alta, sabe? Ele expressa totalmente, eu não sei se vocês sabem, mas em Chianti, eu sou apaixonado por Itália e Chianti, até voltei faz pouco tempo da Itália, né? E fui lá na região do Chianti. E os pequenos produtores lá de Chianti, que trabalham com Sangiovese varietal, a grande maioria dos pequenos, falando de pequenos produtores, é de vinificação natural. Tá? E é uma coisa assim que ninguém imagina. Mira. Oi? Mira. Eu só queria complementar alguma coisa sobre Isabel. Claro. Eu quero voltar de novo a enfatizar que a grande diferença está na uva. Para te conseguir um Isabel desse aí, porque a uva Isabel tem um problema, ela é uma uva muito difícil de produzir, viu? É uma uva que tu tem que fazer no mínimo 15 a 20 intervenções com defensivos e tu sempre colhe ela com um índice de grão verde junto com grãos maduros, que não é o nosso caso. Então, em função do sistema protegido, nós conseguimos corrigir na adubação também e não dá esse problema de grão verde. Então, toda a uva nossa ela é colhida madura
sadia, madura. Eu tive uma visita de um repórter de um jornal da região uma vez, eu estava colhendo. O cara começou a tirar foto das uvas que eu botava no chão e eu não aproveitava. Aí eu disse, não, isso aqui tem um índice de podre, eu não vou ficar perdendo tempo, vou botar no chão. O cara, pelo amor de Deus, não faz isso, não sei o quê. Tá louco? Eu disse, não, isso aqui não vai para o meu vinho. Entende? Então, isso aí, a influência da qualidade desse vinho é a matéria-prima. Enologicamente, não tem segredo nenhum. É só a matéria-prima. A diferença, isso aí, ele é fermentado, ele é esmagado de noite agora, e amanhã de manhã ele é esgotado, né? E aí por isso que ele fica com essa cor, sem nenhuma remoagem, Sim. Senão ele incorpora muita cor. Esse ano já não, outro problema, nós não conseguimos, como o nosso processo é um processo artesanal, bem dizer, nós fizemos, nós vamos lá, colhemos 80 caixas de uva, a gente sabe que dá 1000 litros, a gente esmaga no mesmo dia, depois vai colher mais 80 caixas daí 5 dias. Esse lote é um pouquinho diferente do outro lote. Quando vocês começarem a tomar com lotes diferentes, vocês vão ver, mas aquele lote era um pouquinho melhor, um pouquinho pior, um pouquinho... Né? Dá uma pequena diferença, às vezes, né? Mas eu sempre digo, a pessoa que tem muitos amigos que começaram a tomar meus vinhos e disseram, eu comecei a aprender a tomar vinho com os teus vinhos. Porque tu começa a distinguir os aromas perfeitos, não tem mistura, não tem química, não tem negócio, tu começa a distinguir certinho. Então, tem gente que aprende fácil a degustar um vinho, um negócio, por causa dessa característica. Então, e a uva madura, a uva sadia, não tem. Qualquer um faz vinho. Exato. Até vou complementar as palavras do Arnaldo. Uma vez a gente teve uma conversa na vinícola. Eu não vou muito a fundo porque são coisas que eu não posso falar, então vou falar só o que eu posso, tá? A gente estava conversando e foi muito engraçado porque eu não vou citar nomes, tá, Arnaldo? Mas ele comentou que já teve gente querendo comprar a uva dele lá, sabe? Então, para tu ter noção de quão sadia, quão boa é essa uva dele, tendo produtores conhecidos querendo comprar, sabe? Então, para vocês terem noção, não é só simplesmente ter uma uva para fazer vinho natural. A uva tem que ser muito, né? Tem que ser uma uva boa. Então, ele dá, né? Essa uva dá esse vinho tão bom que vocês estão tomando, sabe? Olha, até estava conversando com o Lucas, com o Fopa, esses tempos atrás, quando eu falei para ele do Isabel da Valparaíso. O Lucas é enólogo, né, da Tenuta Fopa e Ambrose. Quando eu falei para ele, cara, para ele e pro Causa, pro Júnior, eu falei, cara, eu tomei um Isabel natural fantástico. Daí eles falaram assim, bah, Isabel bom, natural. Daí eles falaram, bah, daí o Lucas falou assim, cara, eu já vi Isabel ficar bom com muita intervenção. Agora, sem intervenção, eu nunca vi na minha vida. E eu vou encontrar ele sábado agora. Né? E eu vou levar uma garrafa para eles tomar, porque o Júnior da Causa, ele falou, bah, Mira, eu não consigo acreditar nisso aí, mano. E eu falei, não, pode deixar que eu vou te levar uma garrafa e a gente vai tomar aí na vinícola. Porque, assim, é muito legal, né? Tu vê a galera dizendo assim, cara, mas não pode, como assim, sabe? Isabel natural, sabe, dá um vinho tão bom, né? Então, isso é muito legal mesmo, sabe? Então, é uma coisa que, como o Arnaldo falou, ele tem, eu não sei se eu ouvi isso dele, não sei, ou eu não me lembro, ele pode me corrigir aqui publicamente, mas a gente estava conversando uma vez, ele falou, Mira, eu tenho a melhor uva possível aqui para fazer vinho, né, porque é uva sadia, né, que nem ele estava comentando, colheu em maio ainda uva, sabe, em maio já tinha vinícola com vinho pronto, ele estava colhendo uva ainda para vinificar, então isso é muito legal, sabe? Eu fui na vinícola há pouco tempo atrás também, até a Nayana falou, tem uva no pé, vamos lá, quer ver lá, sabe? Só que eu tava tão mal que eu não conseguia mais subir, sabe? Eu não conseguia mais caminhar, de tanto que eu tinha bebido. E daí foi muito, muito interessante isso, sabe? Então, eu até convido vocês a conhecer os outros vinhos da Valparaíso, em específico 3, assim, se vocês querem ter uma experiência
tão legal como quando você estiver agora com o Torrontesco, Isabel, prove um Rondinella. Para mim é uma uva exótica demais, é um vinho maluco. Quando eu digo vinho maluco, que é uma coisa que tu não espera, tá? Que nem esse Isabel, tu não espera isso aqui de um Isabel, nunca, nunca, tá? Então, o Rondinella, ele é surreal, ele é muito, muito bom, tá? O Pinot Grigio, até o Pinot Grigio, quando eu fui na vinícola, esses tempos atrás, estava lá, o Arnaldo pegou e mostrou, eu entrei na cave lá, ele falou assim, Mira, isso aqui eu não vendo de jeito nenhum. Tá até uma placa lá, não vender, né? E ele falou, isso aqui eu não vendo de jeito nenhum, já falei pra Nayana, né? E tem lá um lotezinho lá que ele não vende. Então, assim, ó, Pinot Grigio, aproveitem para comprar o que tem aí disponível à venda, tá? É muito, muito bom. Ele é um vinho. Olha só, Mira. Oi? Eu tô com o Rondinella, aquele que eu ganhei no sorteio. Isso! E não cara, abri. Esse vinho é fantástico. Eu não abri até hoje, mas agora eu entendi por que eu não abri. Porque não era para ser naquela época. É. Agora, isso daí. Com esse trio aqui, tudo vai fazer sentido, entendeu? Sim, Marcos. Ó, até a Lu da Peterlongo, que tá aqui, a sommelier da Peterlongo, ela tomou o Rondinella, ela apaixonou. Então, assim, ele é um vinho, ele é muito, a acidez dele, gente, vocês vão ficar, assim, abismados, sabe? Então, ó, Rondinella, Pinot Grigio, tá? Que é muito, eu sou fã do Pinot Grigio. E o outro vinho que eu gostei bastante, que, assim, pra mim, tá fantástico também, tá? O Sangiovese. Esse daí, gente, a cor dele chega a ser vermelha, tá? Então, provem esses 3 vinhos que eu falei. Eu ia falar, Mira, que é difícil escolher. Oi? Porque, assim, sim. São propostas, todos são propostas diferentes. Então, sei. Você pode começar de saída, falar assim, vou provar aí um tinto, né, o Sangiovese, e aí vou para um Torrontés. Para quem não conhece, o Isabel, gente, isso daqui vocês têm que indicar para todos os amigos e dar de presente do jeito que vocês receberam na casa de vocês hoje, às cegas. Olha, eu tô te dando presente às cegas. Primeiro você abre e depois a gente conversa. Mas eu falando assim, porque quando a gente pegou, não tem como, que você fala, nossa, mas como assim, Pinot Grigio? Aí, nossa, Garganega, eu nunca tomei vinho de Garganega. Não, é difícil escolher, porque você... Né, por exemplo, Torrontés, gente, eu amo Torrontés, mas eu sei que tem um outro brasileiro, mas assim, nem é natural e eu nunca provei, né? Falou, poxa, agora eu vou provar um vinho brasileiro de Torrontés. Lembra, a gente falou, falei assim, Mira... Quando ele contou pra gente naquela palestra do Torrontés, eu falei, eu não acredito, preciso conhecer logo. E demorou, hein? Olha, o Mira me deixou numa ansiedade aqui. E assim, ó, e outra coisa muito legal, tá? Dessa questão de tudo que a gente conversou também, é o seguinte, tá, pessoal? A questão de... Oi, falaram que tem algum comentário aqui? Peraí. Sim, fizeram uma pergunta, ô Arnaldo. Comentaram aqui se a uva Isabel já era do vinhedo. Ela já estava no vinhedo quando tu comprou a propriedade ou tu plantou ela? Tá com... Ô, Nayana, tá com o áudio... Tá com o fone fechado. Desculpa, agora... Aí, agora sim. Viu, Mira, dos 42 hectares que eu tinha, eu deixei 4 pés de uva lá só. Erradiquei todos e isso aí foram tudo mudas que as americanas... Todas as minhas uvas são o Torrontés. O Torrontés tem 2 origens. As mudas são a grande parte do Uruguai e tem um pequeno lote da Itália. É um outro clone. O restante das minhas uvas, as americanas que eu tenho é Bordeaux, Isabel e Niagara, porque Niagara é para mesa só, eu não faço vinho de Niagara, e o Bordeaux e Isabel eu faço vinho, né? Então essas aí são tudo mudas que eu mesmo fiz, entendeu? Eu mesmo fiz, eu peguei materiais de produtores meus que eu vi que era material sadio, o negócio, e fiz as mudas. O restante das mudas são todas da Itália. Legal. Até vou falar uma coisa para vocês, tá? Desculpa, pode falar. Na questão do Isabel é o seguinte, não querendo menosprezar ninguém, mas ninguém consegue colher uma uva Isabel
com 17,5, 18 graus, entende? Essa é a diferença. De novo, a questão da matéria-prima. Porque sem ser no sistema protegido, na Isabel, tu vai colher ela com 12, 14, 15, a média 14, 15 graus. E com um índice de grão verde, tu não tem como produzir um vinho de qualidade. Não existe fora. Por isso que tu não acha vinhos assim, mesmo vinhos com toda a tecnologia geológica ali, tu não vai conseguir nesse padrão. Verdade. E até uma coisa que eu ia comentar com vocês, e a Nayana pode me corrigir, eu acho que não tem a venda, tá? Pelo menos para distribuidores e tudo mais, vendedores. Mas o dia que vocês provarem e forem na vinícola e provarem um suco de moscato, que eles têm lá, um suco branco, gente, vocês vão pirar. Falando do suco. Nós temos sucos naturais, né? Tudo na mesma vibe, digamos assim, de 100% natural, sem acrescentar água, sem acrescentar açúcar, sem conservantes, é só uva mesmo. Nós temos o suco branco, que ele é de Moscato Alexandria, que é uma uva vinífera, que é bem difícil das pessoas usarem uva vinífera para fazer suco. E temos o tinto, que ele é de Isabel e Bordeaux. Temos o de Bordeaux também. Tem poucas garrafas de Bordeaux. E o de Isabel a gente tem uma quantidade um pouco maior. E os nossos sucos, eles são, assim, quando a gente olha na garrafa, eles são turvos, tá? Eles não são sucos clarificados, bonitinhos esteticamente, assim, sabe? Então, o pessoal que, de repente, olha muito a parte estética e realmente a gente olha isso, às vezes não entende, né? Por que esse suco é turvo, né? Mas, na verdade, ele carrega todas as propriedades nutricionais da uva. Ele não é filtrado, né? Então, tudo toda a carga nutricional tá ali. E, no fundo, se depositam uns cristais. Agora, o pai pode contribuir, cristais de... bitartarato de potássio. Esses cristais, eles não causam nenhum problema se a gente ingerir eles, tá? Mas eles só mostram o quão puro é o nosso suco de uva. Legal. Ô Mina, pessoal, tem uma perguntinha para a Nayana, para o seu Arnaldo. Estimativa de guarda para esses vinhos, assim, eles aguentam por ser naturais? É uma pergunta recorrente que os clientes fazem para a gente. Vocês têm estimativa? Olha, em função do nível de açúcar e como consequência o nível alcoólico que eu atinjo com esses vinhos, isso aí, com certeza, tu, por 4, 5 anos, pode guardar esse vinho, qualquer um deles. Porque vinho acima de 11 graus, 11, 11,5, você pode guardar bem, com uma rolha adequada, com certeza tu pode guardar esse vinho sem problema nenhum. Mas não é o nosso objetivo, sabe? Nosso objetivo, na verdade, são vinhos assim para tomarem a curto prazo, né? Mas, por exemplo, tem algumas variedades, que nem Nebbiolo, o Pinot Noir, alguma coisa, que para começar nossos vinhos, eles só são embalados, todos esses lotes aqui são lotes 2018. 2018. Por exemplo, essa safra, que é uma safra excepcional, nós só vamos tomar ela em 2022, 2021, alguma coisa, 2022, entendeu? Pelo processo nosso. Então, não tem como acelerar. Imagina, se eu estou com vinho recém... Tem um monte de cantinas que colheram as uvas agora nessa safra e já estão vendendo o vinho da safra. Eu estou ainda com o vinho fermentando. Entende? O nosso processo, então, ele tem que seguir uma lógica por ser um processo natural. Eu até vou fazer um comentário. Quando a gente fala de vinho Isabel, normalmente a gente está falando que isso, de tudo que a gente estuda, né? Até na questão de enologia, é o seguinte: Isabel é uma uva de 1 ano, tá? É a uva que tu fez o vinho, durante 1 ano ele tá muito bom, depois ele começa, sabe, cair ladeira abaixo. A gente está tomando uma Isabel de 2 anos, tá? 2 anos e um pouquinho já, quase 2 anos e meio. E é um vinho que tá muito vivo,
sabe? Então, para você ter noção, como o vinho natural pode sim ter um tempo ainda de vida maior do que um vinho convencional, né? A gente está tomando um Isabel de 2 anos e meio. Então, gente, sabe? Até tem muito se fala a questão de, mas vinho natural não dura muito tempo, mas vinho natural oxida rápido. Na verdade, são diversos fatores. Primeiro, matéria-prima, uva. Se tu não tem uma uva boa, como é que tu vai ter um vinho bom, sabe? Um vinho longevo, né? Então, são diversos fatores. Converso bastante com a Nayana também nessa questão aí desculpa pelos cachorros, mas sabe, dessa questão de vinho natural e tempo de guarda. Assim, eu digo para vocês, o Nebbiolo vai ser um vinho para, olha, um bom tempo aí de guarda, tá? Porque foi pensado justamente para ser um vinho bem, sabe, bem longevo. E esse vai encantar bastante vocês lá pro final do ano, mais ou menos. Até já dei um spoiler aqui, Nayana, desculpa. A gente está esperando. Estamos ansiosos aí. Nebbiolo, gente, Pinot Noir, o que mais? Eu tô esperando. Moscatel é assim, o Moscatel é muito, muito legal, porque ele não lembra Moscatel convencional, assim. Você pode tomar ele, abrir quantos Moscatéis quiser, não lembra nada de Moscatel que você tomaria. E outra, do Sor, comparado ao Moscatel convencional e tudo mais, ele é bem diferente. Ele tem um cítrico legal, ele tem um mel em nariz muito legal, sabe? Vocês vão gostar muito desse espumante. Ele é muito bom mesmo. Gente, uma coisa que me chamou a atenção hoje na palestra, o senhor Arnaldo falou que a produção ela tem 5 vezes maior o custo de uma produção normal, é isso? Isso. Aí eu estou pensando, além do custo da produção ser maior e a produção ser menor também, quer dizer, eu gasto mais para produzir e eu produzo menos. Exato. Se a gente for considerar vinho natural que a gente encontra, né? Não tô assim, eu já provei alguns, mas eu nunca provei tão bom quanto esses com este preço. Sim, Aí, não é verdade? Vocês que já conhecem, que vocês têm como referência, eu fico realmente muito surpresa e feliz. Eu vou falar uma coisa, até meio que abertamente aqui. Eu e a Nayana, a gente estava vendo questão de precificação de vinho, tá? E quando a gente estava precificando o Isabel, ela olhou ainda pra a gente. Tô falando aqui para vocês aqui, tá? Que ela falou assim, mas será que o pessoal vai pagar isso daí e tal, não sei o quê? Daí eu falei para ela, olha, vou te mostrar outro Isabel natural, o preço, tá? E assim, bota o teu vinho e deixa o pessoal provar, sabe? Exatamente isso, deixa o pessoal provar. Quem vai dizer se vale ou não vale é o mercado, né? E é muito legal, porque eu levei ontem o Sangiovese numa confraria e falei o preço, o pessoal falou, cara, mas é muito bom esse vinho por esse preço, sabe? Então eu fiquei assim, cara, que coisa boa, né? E quando eu falei o preço do Isabel também, os caras falaram assim, cara, mas esse vinho é muito bom para esse preço, sabe? Então, assim, quando tu tem um vinho muito bom, sabe? E tu fala tudo que foi feito por trás, tipo, o sistema o protegido, o custo é muito maior, sabe? Então, aí tu pensa, mas vinho... uma coisa que eu ouço muito, mas vinho natural não usa barrica, não usa insumo analógico, não usa não sei o quê. Por que ele tem um preço tão elevado, sabe? Aí eu digo assim, não, o preço não é elevado. Deixa eu te mostrar tudo, desde a colheita da uva até ele ficar pronto para tu entender o porquê desse preço, sabe? Aí a galera para e pensa, verdade. Se você soubesse o preço que custa para fazer uma garrafa de vinho, gente, vocês vão dizer assim, olha, esse preço tá muito bom mesmo, sabe? Então eu digo para vocês, olha, é que eu valorizo muito o pequeno produtor, né? Então eu defendo com unhas e dentes, né? E quando o pessoal fala para mim que pagar R$100 num vinho natural é caro, eu digo assim, olha, tem gente vendendo vinho natural a 200 e umas coisas, me desculpa falar, mas umas porcaria. Tá, umas porcaria realmente, umas coisas que assim, que eu não consigo entender como vinho natural, porque os caras começam a dizer, porque daí eu interrompi a fermentação e adicionei não sei o que, fui isso e aquilo, sabe? Então eu digo, isso não é vinho natural, sabe? Eu vi o processo do Arnaldo lá na vinícola, eu fiquei encantado, assim, até eu falei com a Nayana, né? A Nayana disse assim, nossa, Mira, porque tá tudo fermentando aqui, não sei o que. Eu disse, Nayana, mas isso é o legal do vinho natural,
sabe? Tu entra na vinícola, tu vê tudo aquilo, assim, é uma coisa... Eu me encanto com isso, sabe? Então, o vinho natural é isso, sabe, gente? É uma coisa... o próprio nome diz natural, é o processo natural, sabe? Então, isso é fantástico. Muito legal. Acabando, mas eu vou junto com a Jade ali. Senhor Arnaldo, a Nayana, eu queria perguntar a respeito do vinho laranja de vocês, o Pinot Grigio. É que, na verdade, o laranja é o Garganega. É o Garganega ou é o... É que ele é laranja, mas considerado Garganega. É o Garganega, né? Mas olha, é laranja também, gente. Olha a coloração do Pinot Grigio. Olha só. Não dá para confundir? Olha só. Esse vinho é fantástico. Dá para confundir. Se pegar o Rondinella e o Pinot Grigio, tu não consegue distinguir um do outro. Olha só. Olha só. O Rondinella são iguais. Qual o processo o processo para vocês chegarem nessa coloração assim no? Pois é. Veja bem, por exemplo, o Pinot Grigio, tu vai achar no mercado algum Pinot Grigio rosézinho, assim, com um pequeno toque de rosé, mas é raro. A maioria do Pinot Grigio que tu vai achar por aí é branco, porque o processo é considerado como vinho, separa a casca, porque como o nome diz, Pinot Grigio quer dizer Pinot Gris, né? É cinza, né? Então ele a uva é uma uva rosadinha no Pinot Grigio. Então o que acontece? Se eu esmagar a uva e separar no mesmo momento o mosto, ele vai dar um vinho branco, entende? Então eu não separo porque eu preciso desse processo, né? Então ele dá essa cor aí, essa cor característica do Pinot Grigio, essa aí. Esse ano, o lote desse ano vai ser um pouquinho mais intensa a cor, porque eu consegui espichar muito mais a colheita, e aí, em função da temperatura que nós tivemos e a condição de seca, concentrou mais antocianos e ele teve um pouco mais cor. Então ficou um pouquinho mais intenso. Ele vai ficar quase da cor do Isabel. Ele vai ficar quase da cor do Isabel esse ano. Né? Mas isso aí é tudo um processo natural. Nós temos várias empresas que tentam chegar nesse nível de cor, mas eles artificializam a coisa. Eles colocam mirtilo no meio, colocam não sei o quê. Mas nosso não tem nada disso. O nosso é totalmente natural. Né? Tu pegar o Rondinella desse ano, por exemplo, eu fiz uma remontagem a maior, ele vai dar um pouquinho mais cor do que o do ano passado, certo? Ele vai dar um pouquinho mais de cor, né? Então depende exatamente do processo, mas o nosso não tem artificialismo nenhum nessa cor. Essas cores são totalmente naturais, né? Totalmente naturais. E eu esqueci uma coisa que eu queria falar antes, eu esqueci, mas depois eu lembro. Obrigado. Eu queria só fazer um comentário sobre o risco de se produzir, o risco que a gente tem de produzir de uma forma natural, de fazer a vinificação de forma natural. Como nós utilizamos leveduras indígenas, naturais, a gente não tem um controle dessas bactérias dentro do tanque. Então, pode ocorrer um desequilíbrio dentro do tanque e, quando isso acontece, a gente não tem como corrigir, porque o nosso vinho é natural. O risco é muito grande da gente perder um tanque inteiro de vinhos. Imaginem o custo disso. Então, assim, tem que ter coragem mesmo para fazer vinho natural, porque é um risco muito elevado. A gente não tem. Quando a gente utiliza leveduras selecionadas, esse risco não existe, porque a gente vai corrigindo, elas são justamente próprias para fazer esse equilíbrio dar certo, né? Então, nas leveduras indígenas, isso a gente depende de sorte e realmente de ter uma matéria-prima de boa qualidade para que minimize esse risco. Complementando o que a Nayana falou, era exatamente isso que eu tinha esquecido. Os riscos, na verdade, são grandes, porque como você não faz interferência de produtos enológicos nenhum, nós, por exemplo, desde a colheita até agora, não tem nenhuma intervenção de nenhum produto enológico, né?
o que acontece? Se eu bobear lá na hora do processo de fermentação agora, na hora que desdobrar todo esse açúcar em álcool, de imediato eu tenho que fazer a limpeza desse vinho, tirar a borra logo, para não haver contaminação e não entrar oxigênio nesse processo e acidificar esse meu vinho, entendeu? Então, eu tenho que estar atendendo assim, tipo um cliente, um doente. Cada dia eu passo lá em cada pipa e vejo a situação que elas estão, sabe? Está fermentando, não está fermentando, está mais fermentando, né? Então, eu fico medindo o índice de açúcar de cada uma, negócio, tudo. Então, todo dia tem que ficar olhando e ficar atento, porque o risco de perder é muito grande. Porque tu não tem recursos. Se entrou, o vinho ficou com resíduo de açúcar alto, daqui a pouco ele contamina e enche de flor, negócio, perdeu o vinho. Tu perdeu o vinho, perdeu o lote, né? Então, tu tem que estar super atento nisso, porque tu não tem nenhum recurso para corrigir isso aí. Eu já recebi visita de enólogos, né? De vinhos que às vezes, eu sou muito rigoroso no processo de vase. Às vezes eu pego, abro uma pipa e chego e digo, não, eu estou sentindo um defeito nesse vinho aqui. Aí eu pego e boto em garrafão e vendo. Esses dias eu vendi um lote de Sangiovese. Meu Deus do céu, os caras ficaram loucos, né? Saiu no garrafão Sangiovese assim, meu Deus do céu, todo mundo ficou louco, né? Mas faz de novo aquele vinho, não sei o quê. O Mira ficou bravo. Eu achei um defeito naquele vinho, né? Não gostei do vinho, né? Aí botei no garrafão. Aí o pessoal, a vizinhança aí fica sabendo, fica louco, vem lá e pega tudo, né? E vem lá e compra né? Então a gente começa a ficar muito exigente, né? E tem que ser. Na verdade, cada lote a gente tem que tentar o nível de exigência é o máximo, né? Quando a Nayana falou para mim assim, o pai engarrafou o Sangiovese e botou no garrafão e tá vendendo aí. Eu falei, mas tu tá louco? O que ele tá fazendo com isso? Como assim? Eu falei, esse vinho é fantástico. Ainda tem no garrafão? Vamos, vou pegar um carro. Olha, mas se tiver no garrafão, eu dou um jeito de pegar um caminhão e eu moro perto da vinícola, né? Dá uns 40 minutos, então, olha, eu vou lá e pego de caminhão esse vinho. Imagina, você jamais... Nossa, não, mas tu tá louco. Tem o privilégio de estar aí tudo perto de tudo isso, viu? Privilégio mesmo, nossa. A gente fica aqui com inveja de vocês tão perto aí. Não é barrismo, mas às vezes eu dou graças a Deus de ter nascido gaúcho, hein? Tem que ficar feliz, ó. A gente está aqui em São Paulo, a Marcela está no Rio. Gente, mais estados, vamos falar aí. Abre o microfone de que está mais longe. Cadê a nossa Carol do Pará? Aí a gente vai propagando os vinhos, né, de vocês para todo o Brasil. Aí fica um pouquinho em cada lugar. Isso é bom também, vai, Mira, para ver que é por isso que a gente nasceu. Né? Tem um baiano penetra ali, ó. Tem um baiano penetra ali, ó. Lucinha de Curitiba. Tem um baiano? É de Foz do Iguaçu. O Fernando tá aí. A Lucinha tá em Torres, né, Lucinha? Carol, tô em Torres. Agora eu sou torrense, não sou mais porto-alegrense. Um pezinho tá em Santa Catarina. Vamos fazer com a Marcela. Espírito Santo, Patrick do Espírito Santo. Eu também, Lucinha. Carol do Pará. Tem do Amazonas também, né? Ela saiu. Ela precisou sair. Amanda tá aí, né? A Amanda saiu. Amanda do Amazonas, Manaus, Meu Deus. Patrick, Capixaba. Ô, Marco, foram quase 60 garrafas de Valparaíso aqui hoje, rapaz. Sim, isso daí eu vi, hein? Eu vi, João. Sai pra lá! Agora começa os dois, ó. Volta pra portaria! Ó o porteiro. Volta pra portaria, meu! Deixou a portaria sozinha lá, rapaz. Vocês não sabem o que esses dois são, gente. Ô, João, Vocês têm que entender o que esses dois são. João Carlos. DR, né? Eu queria agradecer Eu queria agradecer a sua menção no episódio 24 da Fracaro Wine. Não, do Som Brothers. Podcast do Som Brothers. Muito obrigado por ter falado sobre a gente. Falando justamente sobre isso. Um trabalho fantástico, mais do que merecido. Sobre isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigado. Não, mas é demais, gente. Mas daí a gente fala assim, que é um triângulo, né?
é a gente com os palestrantes e vocês que estão assistindo. Então, é um triângulo perfeito. Né? É a pirâmide perfeita. E obrigado por ouvirem, né? Já que vocês ouviram. Abre a câmera pra gente ver como tá bonito, João. Não posso, isolamento total. Gente, eles se amam, gente. Vocês têm que ver o dia a dia desses dois, os grupos que a gente tem. Gente, queria falar uma coisa rapidinho, ó. Eu tô guardando. Não porque eu não gostei, porque eu gostei muito. Então, eu vou ver minha sogra, minha cunhada, no final de semana, eu vou levar para elas provarem comigo, com a família. Então, eu vou guardar aqui, tá? Porque eu realmente gostei tanto que eu quero compartilhar com quem eu gosto. Eu preciso fazer um parênteses, tá, gente? Eu fiz um teste. Eu acho que eu nem comentei com a Nayana, tá? Eu fiz um teste. Eu deixei um Pinot Noir, um Moscato Alexandria, um Torrontés na minha geladeira depois de aberto, tá? Fechei ele com a rolha do vinho mesmo. O Moscato Alexandria, ele estava 6 dias na minha geladeira. Esses tempos atrás eu fui abrir ele para tomar. Ele estava assim, olha, completamente bom ainda, bebível, tá? Pinot Noir eu deixei 2 semanas, tá? Eu tô falando sério. Isso, não. O Mira tá mentindo. Façam esse teste, tá? Deixei 2 semanas na geladeira o Pinot Noir. Eu tinha esquecido ele na geladeira. A Jade me falou assim, tem um Pinot Noir aqui na geladeira. E eu falei, vou tomar uma taça escondida para ver como é que tá. O vinho tava bom ainda. E o Torrontés tá indo por 3º dia. Eu tô com meia garrafa lá, vou tomar amanhã o resto. Então, assim, gente, na boa. Faça um teste. Faça um teste para depois não dizer que o Mira tá mentindo. Só o João não consegue fazer esse teste. Não, o João bebe tudo na hora. Ele bebeu todos os vinhos da degustação de hoje, por isso que ele veio correndo para cá. Tomei os 2 já aqui, acabou as 2 garrafas já. Tem que ser 8 garrafas por dia para ele. Ô, Marcos, ainda bem que o Marcos, ele mora umas 4 quadras daqui, então eu vi que a garrafa tá cheia ainda, hein, Marcos? Eu vou ainda. A Fernanda já tá tampando aqui, ó. Malandro. Ela fica regulando. Ela não me deixa. Não me deixa, não consigo beber, ela fica regulando. Gente, sabe o que chama atenção? Olha a cor disso aqui, vocês viram a cor da rolha? Mas foi a primeira coisa que eu vi, eu me espantei. Que coisa linda! Linda, né? Eu jurava que era um vinho pela cor da rolha. Eu jurava que era verdade, né? Ô, gente, deixa eu aproveitar que daí a gente já deixa marcado, né? Mira, família, Argenta, Nayana, seu Arnaldo. O que vocês acham de, em julho, a gente fazer a degustação de São Giovese? São Giovese. São Giovese. E aí? Tem que fazer. Show? Eu topo, tô dentro. Pra mim, melhor vinho da vinícola, hein? Não, mas essa aí tu deixa o Mira de fora. Claro, deixa o Mira de fora. Que isso, Marcos? Ainda mais não gosta. Já estou colocando a agenda aqui, Ale. Gente, deixa eu aproveitar para apresentar que a Flávia ela é tímida. A Flávia, ela é minha sócia na Fracaro Wine Brasil. É uma querida, apaixonada por vinhos brasileiros. A gente degusta juntos vinhos e depois a gente fica trocando figurinha. Tá fazendo um trabalho maravilhoso. E se não fosse por ela, porque eu acho assim, às vezes tem muita gente trabalhando nos bastidores que não aparece, a gente não sabe como a coisa se desenrola, né? E eu tô feliz por ela estar conosco hoje, porque a gente, muito desse pique que a gente ganhou nessa quarentena, que a gente tá, né? A gente substituiu a energia do presencial pelo online, estamos trabalhando bastante, graças a Deus. Mas a gente precisa de parceiros, a gente precisa de pessoas com entusiasmo, com alegria, com paixão, né, para estar com a gente. Então, eu queria aproveitar e agradecer a Flavinha, né? Obrigada, amada. Tá aqui, eu organizo as agendas aí da Lê e essa degustação eu já estou colocando aqui no Canva. Então, essa semana você... A Lê promete ao vivo, eu escrevo, tá feita a coisa. Vamos fazer acontecer. E a gente deixa o convite, inclusive. Acho que é a que mais sofre, né, Flavinha? Porque a Lê tem ideia 3, 4 por minuto. Exatamente. A gente vai no pique. 3 da manhã,
Vamos colocar na agenda? Eu coloco, bora colocar na agenda. E Mas ela faz parte do processo criativo também, vai, Flavinha? Fala a verdade, você também é do processo criativo. E eu queria comentar o seguinte, o João ele vai ser parceiro da Valparaíso, lá na Bahia, é isso? Por que eu estou perguntando isso? A Ângela sabe, a gente pensa da mesma forma. Quanto mais parceiros estiverem trabalhando juntos, mais força todo mundo ganha, né? Então, eu convido o João e outros parceiros que estiverem trabalhando com a Valparaíso para, nessa degustação de julho, a gente fazer uma ação conjunta. A gente faz uma degustação conjunta. Todo mundo junto. É bem bacana isso. Então... A gente vai fazer com o FOPA, com o Insólito. A gente vai fazer degustação nacional. Gente, desculpa já tem uma nacional com FOPA agendada. Eu tenho que interromper agora. Posso interromper? Claro, meu amor. A maldade que eu recebi no WhatsApp agora de um sushi do Fernando aí, tomando com torrontés nosso aqui, gente. Ele tá aí rindo da nossa cara, ele tá aí, gente. Fernando, sacanagem isso, hein, meu? Não, nem fiz jantar. Nem comemos ainda, meu. Aqui, ó, esse negócio do FOPA aí não foi conversado ainda. Só um pouquinho. Não, porque não foi ainda. Eu falei com o FOPA, mas eu peguei os julho. contatos. Calma, peraí, deixa eu falar. Eu falei com o FOPA, peguei todos os contatos de vocês pra gente fechar. Calma. Só que hoje a gente tinha aula, eu tava correndo. Não dá tempo, mas... Vamos parar isso, aí amanhã a gente abre parede. Vocês sabem. Tô com toda a lista. O empresário tá aí, gente. Tô com toda a lista, não vai ficar ninguém de fora. Só vai ficar de fora quem quiser. Mas toda a lista pra convidar. É que eu sou... Ô, Marcos. Não, ela não falou Marcos. Eu sou fora da lista. O negócio é o seguinte, eu sou agente. Gente, você é empresário, você é empresário? Tem cachê. É do mesmo estado. Resolve aí com o Marcos. Porteiro, rapaz. Não, a gente é porteiro. Não vem com esse papinho aí, Ângela, querer furar o meu zóio, não. Não.